Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Sou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui, tendo a honra de falar um pouquinho sobre o quão maravilhoso é esse mestre chamado Jesus. Eu gostaria que você que trouxe abrisse a sua Bíblia comigo. Ei, som. Aí. Gostaria que você que trouxe abrisse a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, leremos o versículo 21 e o versículo 22 apenas. Vamos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, verso 21 e 22. Glória a Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel nas mãos, e na mão, e sandália nos pés. Bota 23 para mim também. Isso. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Somente até aqui, igreja. A palavra a qual nós acabamos de ler, ela se refere a uma das parábolas de Jesus. Eu, particularmente, considero a mais bonita de todas. Normalmente, as parábolas de Jesus, elas vão falar um pouco sobre o futuro lá na frente, vai falar da vida do Senhor, do reino dos céus, mas essa parábola em específico, ela nos fala sobre algo que acontecia, acontece e vai continuar acontecendo até que o Senhor venha. Ela fala de uma realidade em nossas vidas. A parábola vai contar sobre um filho, o qual vivia com o seu pai e tinha à sua disposição tudo que pertencia a seu pai. Ele tinha os servos de seu pai à sua disposição, ele tinha onde dormir, ele tinha do que comer, ele tinha do que se regozijar. Porém, num fatídico dia, esse filho se encontra insatisfeito. Ele começa a olhar para aquilo que seu pai tem a lhe oferecer e já não enxerga mais a mesma graça, já não enxerga mais o mesmo valor. Aquelas coisas já não parecem tão boas. Mas ao olhar para o lado de fora, ele começa a enxergar coisas mais atrativas. Ao olhar para o lado de fora, ele começa a enxergar algo que lhe chama muito mais atenção do que aquilo que o pai tem a lhe oferecer. E aquele filho chega diante do seu pai e fala: eu quero a minha parte da herança. A herança, ela era, até hoje, é um direito que nós temos, mas quando falamos da cultura judaica, falamos de algo que era levado com muito mais importância. Assim que uma pessoa tinha o seu filho, já logo ia fazer ali a divisão de qual seria a sua parte da herança. Era algo enxergado com extrema importância, todo mundo tinha que ter ali a sua devida parte da herança. E por essa parte já ser separada desde cedo, o filho conseguia facilmente pedir a sua parte. Já estava separado, ele já sabia o que lhe pertencia. Só que todos nós sabemos que a herança é algo deixado quando o pai morre. É algo que você recebe quando o antigo dono morreu, você recebe aquilo que ficou para você, a parte que lhe pertence. E existia esse direito de pedir a herança, porém esse direito era algo, como é que eu posso dizer, era algo abominável de se pedir. Pedir a herança chegava a ser uma afronta, porque ao pedir a herança você estava querendo se desvincular totalmente daquela pessoa. Você estava se desvinculando, se tornando independente, pegando a sua parte e dizendo: para mim você morreu. A herança é meu direito quando você morrer, mas eu quero herança agora, porque para mim você já morreu. Eu não quero mais saber de você, eu não quero mais ter contato com você, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu só quero de você a herança que me pertence, e de resto eu não quero mais saber de você. E é isso que esse filho faz com seu pai. Pai,
Me dá a minha parte da herança porque eu quero ir embora. Eu já não quero mais ficar aqui contigo. Tudo bem que o Senhor até me oferece boas coisas, Pai. Mas eu quero viver a minha vida, eu quero curtir. Então dá-me a minha parte da herança. Porque eu quero ir. Ou seja, em outras palavras, o filho está dizendo: Pai, para mim você morreu. Eu quero os bens que você me deve. E eu vou desaparecer da sua vida. E aí eu começo a refletir em quantas vezes nós não fizemos isso com o Senhor. O Deus a quem chamamos de Pai, que nos dá tudo, nos oferece tudo quanto precisamos. Quando temos a Cristo, não necessitamos de mais nada. Porém, ainda assim, olhamos para o mundo, olhamos para as coisas atrativas que tem lá, começamos a nos tornar insatisfeitos com o que o Pai nos dá e começamos a desejar o que o mundo tem para nós e dizemos: Senhor, me dá a minha parte e deixa eu ir embora, porque eu já não quero mais ficar aqui contigo. Me dá a minha parte e deixa eu ir embora, porque eu não estou mais satisfeito com o que tu tens a me oferecer. Reconheço que até tem boas coisas, mas lá no mundo é bem mais legal do que com o Senhor. Então, Pai, dá-me a minha parte e deixa-me ir. Quantas vezes nós não fizemos isso? E aí talvez você diga: mas eu nunca saí da igreja, eu nunca fiz nada assim. Mas todas as vezes que pecamos, é isso que fazemos. Conhecemos a lei, conhecemos a verdade, conhecemos as palavras de vida eterna que Cristo nos deu. Mas olhamos para o pecado, achamos ele atrativo e simplesmente ignoramos o Senhor, deixamos o Senhor de lado, deixamos o Senhor como que menos importante para nós, ou até mesmo morto para nós, e escolhemos pecar. Quantas vezes nós não fizemos essa escolha? Quantas vezes, tendo acesso à vida eterna que Cristo nos oferece, nós escolhemos aquilo que não presta, em troca de prazeres momentâneos, em troca de falsos prazeres. Eu gostaria que você começasse a refletir um pouco. Eu refleti muito quando eu li isso aqui. Essa palavra veio a mim quando eu estava fazendo meu devocional. Chegou essa palavra e eu pensando assim: Senhor, quantas vezes eu não te dei como morto na minha vida para fazer aquilo que eu queria e eu sabia que não era bom para mim. É uma atitude que nós, como seres humanos, tomamos muitas vezes. A gente às vezes faz sabendo que é pecado, sabendo que vai nos fazer mal, e ainda assim fazemos. Como quem diz assim: Senhor, de você eu só quero as bênçãos, mas viver contigo eu não quero. De ti eu só quero as bênçãos, mas negar os prazeres eu não quero. É isso que fazemos com o Senhor. E a história prossegue: aquele filho vai, pega a sua parte da herança, vai para uma terra distante e começa a aproveitar os seus bens, começa a aproveitar o seu dinheiro, sua parte da herança. E dali para frente, só prazer, só alegria, não é mesmo? Aí é que tá. Nada disso é para sempre. Ele começa a curtir, a Bíblia vai falar que ele gasta todo o seu dinheiro com meretrizes, com prazeres. Mas passa um determinado tempo, e é dito que sobreveio uma grande fome sobre aquela terra. Agora, olha que contraste. Uma terra onde ele vivia de alegria, de prazer, de repente torna-se um lugar de fome e sofrimento. Como que um salto tão grande pode ser dado do nada? Como que foi do extremo prazer à extrema desgraça tão rápido? Sabe qual que é a resposta? É que a extrema desgraça sempre esteve lá. Não houve um momento em que ele não estava em um lugar ruim. Não houve um momento em que ele não estava num lugar de dor e sofrimento. A partir do momento que ele saiu da casa do pai, ele sempre esteve num lugar de dor e sofrimento. A questão foi a oferta. Foi o que foi oferecido, foi a promessa que foi dada a ele. Aquela terra chama a atenção dele quando ele olha com o olhar de quem quer buscar prazer. A terra lhe oferece prazer. O mundo lhe oferece prazer, lhe oferece alegria, lhe oferece diversão.
Mas depois de que ele já está lá entranhado, não tem mais volta, já está afundado na lama, é onde as máscaras caem, a realidade se mostra. E ele descobre que aquele lugar que era tão bom, longe da presença de seu pai, na mais pura realidade era um lugar de desgraça, um lugar de dor e sofrimento, um lugar de fome. E é isso que Satanás faz com as nossas vidas. É isso que dia após dia ele tenta fazer. Nos comprar com promessas. Promessas de liberdade, promessas de prazer, promessas de alegria. Para nos levar para longe da casa do Pai. Mas quando já estamos longe demais do Pai, é onde máscaras começam a cair. E percebemos que o lugar que nos prometeu prazer, agora é um lugar que nos oferece dor. Percebemos que o lugar que nos ofereceu fartura, agora é o lugar que nos oferece fome. O lugar que nos ofereceu uma vida boa, agora só nos oferece desgraça. É isso que ele tenta fazer na sua vida dia após dia. Te comprar com belos prazeres. Te comprar com coisas fúteis desse mundo. Mas no final das contas, tudo que sobra é um vazio. E foi o que o filho pródigo enfrentou. É chegar e ver que todo aquele prazer acabou e agora só sobrou vazio. Porque antes, ainda que não houvesse algum tipo de prazer do tipo que ele queria, ele ainda tinha o pai, e o pai preenchia a lacuna da vida dele. Mas agora ele não tem nem o prazer e nem o pai. E tudo que sobra é um vazio. Tudo que sobra é uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem rumo. E esse é o mais puro desejo do inimigo em sua vida. Simplesmente levá-lo a uma vida de vazio. Levá-lo para longe do Pai. E te oferecer prazeres momentâneos. Mas ao findar deles, o que sobra? Vazio. Vida sem rumo. Vida sem sentido. Você que antes era uma ferramenta tão útil nas mãos do Pai. Um servo tão fiel. Agora, no lugar errado, longe da presença do Pai, torna-se um inútil. Sem propósito. Vazio. Vagando sem rumo. Cai uma fome sobre aquela terra. E no desespero, não tendo mais os seus bens, já gastou tudo. Aquilo que o pai tinha lhe oferecido agora já acabou, porque ele se foi de perto da fonte, já se afastou, não tem mais quem o sustente. Então é hora de correr atrás do próprio sustento. E correndo atrás do próprio sustento, ele vai trabalhar com alguns cuidadores de porcos. E a palavra vai dizer que, trabalhando cuidando dos porcos, sua fome era tão grande que aquele homem decide comer, né, sente o desejo de comer do que os porcos comiam. Aquele que outrora estava lá em cima, aproveitando uma vida maravilhosa, do seu jeito, cheio de liberdade, agora está numa situação onde deseja comer do que porcos comem. E o interessante é você ver que na cultura judaica não se come porco, pois o porco é considerado animal impuro. Os judeus, se você for ver no Antigo Testamento, existem diversas regras sobre o que se comer. E você vai ver que um dos principais animais que não é permitido para alimentação é o porco, considerado animal impuro, imundo, sujo. Não é bom para a alimentação do judeu. Agora você vê alguém que estava tão bem, agora está no mesmo nível que um animal impuro. Alguém que estava aproveitando tanto, estava tão feliz, agora deseja comer do que os porcos comem. Se encontra no mesmo lugar em que bichos impuros. Se encontra no mesmo lugar que animais que são considerados tão impuros que nem podem ser comidos. Olha o que o diabo é capaz de fazer na minha e na sua vida, se nós viermos a dar legalidade.
nos atrai com promessas de alegria, nos atrai com promessas de prazer. Mas quando nos deixamos ser levados, é questão de tempo para nos encontrarmos no lugar de animais. É questão de tempo para nos encontrarmos no estado de um animal impuro, sozinho, abandonado, sentindo um vazio na alma. E você já ouviu aquela expressão, a gente só dá valor quando perde? Naquela situação, aquele homem para e olhando para aquilo que ele estava desejando comer, ele começa a pensar consigo, caramba, na casa de meu pai eu poderia estar comendo um banquete agora. Na casa do meu pai eu poderia estar comendo o que eu quisesse agora. Até os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu estou vivendo agora. Até os servos de meu pai têm mais direitos que eu tenho agora. E ele toma a única decisão que parece viável. Ele volta para o pai. Porque, após ter abandonado o pai, aqueles que estavam com ele o abandonaram. Os amigos, talvez, que curtiram a sua herança junto com ele, já não estão mais lá. Os amores que fez pelo caminho já não estão com ele. Os prazeres que o acompanhavam já não estão com ele. Não restou mais nada. Mas ele se lembrou que ele tem um pai que ainda está lá. Que independente de qualquer coisa, independente do quão longe ele tenha ido, ele se lembra que o pai ainda está lá. Ele se lembra de que ele ainda tem um pai, independente do quanto ele tenha errado. Ele se lembra que há um pai que o ama. E ele volta ao seu pai. E aí eu te pergunto, como que ele voltou para o pai? Ele bateu na porta, entrou, falou, paizão, voltei, agora você cuida de mim, tá? Foi assim que ele voltou? Você acha que ele saiu entrando e falando assim, pai, ó, você é meu pai, você não tem outra opção, você vai ter que cuidar de mim. Você vai ter que me alimentar, você vai ter que me dar roupa nova, você vai ter que me dar lugar para dormir. Foi assim que ele chegou diante do pai? Ele chega devastado, dizendo, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Pai, eu fui um monstro para o Senhor. Pai, eu sequer sou digno de ser chamado de seu filho. Pai, o que eu sou perante a ti? Olha as coisas que falei para ti. Eu fui capaz de declarar que para mim o Senhor já estava morto e que só me interessavam os seus bens. Pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, faz de mim como um de teus servos. Sabe o que é isso, amados? É reconhecer a posição. Sabe qual que é o problema de muito crente hoje? É querer errar, ficar no erro, e quando a coisa aperta, quer voltar como se nada tivesse acontecido. É pecar diante de Deus e voltar para a presença dele, como quem diz assim, pai, cuida de mim agora, tá? Voltei, agora eu sou crente de novo. E o que nós achamos que vamos conquistar de Deus fazendo algo assim? É sério que, sem reconhecer o nosso erro, realmente achamos que Deus vai nos dar alguma coisa? Sabe, amados, perdão é para quem pede, isso é fato. Mas é para quem se arrepende também. Não adianta você pedir o perdão do Pai, se não há em você um reconhecimento dos erros que cometeu. Não adianta dizer, Senhor Jesus, lava-me no teu sangue e perdoe meus pecados, se dentro de você não há uma alma gritando, dizendo, Senhor, misericórdia,
Como eu pude fazer algo tão grande assim? Como eu pude fazer algo tão ruim assim? Eu me sinto um lixo, mestre. Enquanto não houver em nós arrependimento, nós jamais alcançaremos o perdão do Pai. Pois se não nos arrependemos, nos tornamos como alguém que está com Cristo quando as coisas apertam e está no mundo quando as coisas estão boas. Pai, me dá herança. Aí você vai lá para o mundo, você curte, você faz, acontece. Quando vem o tempo de fome, você se encontra junto dos porcos. Pai, voltei. Aí melhora. Pai, dá o dinheirinho que eu vou lá de novo. Há de haver em nós um arrependimento genuíno. Tem que haver em nós um verdadeiro reconhecimento de nossos erros. E talvez hoje você consiga olhar para trás e ver erros dos quais você jamais se arrependeu. E é muito doloroso quando a gente faz esse tipo de reflexão. Pensar que muitas das vezes a gente errou contra Deus, errou contra alguém. E talvez a gente olhe para essa memória tão ruim e ainda sinta orgulho do que fez. Como quem diz, eu faria de novo. Se surgir a oportunidade, eu faço de novo. E é assim que queremos conquistar o perdão do Pai? É assim que queremos chegar diante do Pai e pedir para que Ele cuide de nós? Meus amados, é necessário que a nossa alma se quebrante perante a Ele. É necessário que nós venhamos nos arrepender. O pecado tem que causar dor em nós. Todas as vezes que vier a acontecer, nós temos que sentir dor na alma e dizer, Senhor, tem misericórdia. Eu agi como filho pródigo, Senhor, para mim, eu tratei o Senhor como se o Senhor tivesse morrido para mim. Eu lhe abandonei, pequei contra o céu e contra ti. Eu não mereço ser chamado seu filho. E ao ver o arrependimento genuíno de um filho, aquele pai que podia dar uma bronca bonita, aquele pai que tinha todos os motivos para xingar aquele filho e mandar ele embora, falar, você pegou a minha parte da herança aqui, ó. Você pediu a herança, você disse que para você eu estava morto. Você se desvinculou totalmente de mim e me tratou como se eu sequer fosse seu pai. Você acha mesmo que agora eu vou cuidar de você? Ele tinha total direito de dizer uma coisa dessas. Mas a palavra vai dizer que ele manda pôr sandálias novas, manda pôr um anel no dedo, dá uma veste nova. Fala assim, mata o bezerro. Vamos fazer um banquete, vamos fazer uma festa. Porque o meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Esse é o amor de um pai. O filho reconheceu o seu erro. E através da humildade do filho em reconhecer o erro, agora o pai está disposto a lhe dar tudo novo. Agora o pai está disposto a o renovar. E é isso que Cristo quer fazer com muitas pessoas aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui na situação do filho pródigo, devastado, num lugar onde só há vazio, num lugar onde nada faz sentido, numa vida sem rumo. Mas deixa eu te contar, hoje o Pai quer colocar um anel em seu dedo, quer te dar sandálias novas, Ele quer colocar vestes novas em você, Ele quer te abraçar, Ele quer fazer uma festa por te reconhecer de novo, por te ver mais uma vez, por ver que aquele filho que estava morto reviveu, estava perdido, foi achado. É isso que Cristo quer fazer na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que sequer saiu da igreja, mas ainda assim a sua alma andou longe do Pai. Cristo quer te vestir com roupas novas. Ele quer fazer uma festa para te recepcionar de volta. Há mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que por 1000 justos que não precisam de arrependimento.
Você quer que eu te prove que existem muitas pessoas dentro da igreja que precisam de arrependimento? É que se você for mais para frente nesse texto, você vai ver o segundo filho, o filho mais velho, e ele descobre a festa que está sendo feita. E fala assim: pai, que história é essa? O meu irmão pega o teu dinheiro, faz o que bem entende, joga teu dinheiro no lixo, faz tudo que não deve. E agora ele volta e você faz uma festa para ele? Eu estou contigo há tanto tempo, nunca lhe fiz mal. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos e fazer um banquete. Sabe o que o pai fala? Filho, você disse muito bem, você está aqui comigo esse tempo todo. E tudo que eu tenho é seu. Meu filho, o que você quiser aqui dentro é seu. Você quer um cabrito para fazer um banquete com seus amigos? Pegue. Meu filho, você quer alimento? Aqui tem alimento. Meu filho, você quer se alegrar? Aqui tem com quem se alegrar. Meu filho, você quer uma cama boa para você dormir? Aqui tem. Filho, aqui tem tudo o quanto você quiser. Sabe por que eu estou fazendo a festa? Eu estou fazendo a festa porque o seu irmão não reconheceu isso, foi embora e perdeu tudo isso. E agora o seu irmão está podendo ter isso de novo. É por isso que eu estou fazendo a festa. Quantos de nós estamos dentro da igreja assim como aquele filho mais velho? Nunca saímos da igreja. Nunca nos afastamos desse lugar chamado casa de Deus. Mas ainda assim não soubemos reconhecer o que temos. Quantas vezes a gente aqui dentro, tendo a oportunidade de sentir a presença de Deus, a gente se nega a fazer tal coisa? Estamos dentro da casa do Pai e não aproveitamos o que o Pai tem a oferecer. Quando falamos do filho pródigo, falamos de um filho que se perdeu. Mas quando falamos do irmão mais velho, falamos de alguém que estava perdido dentro de casa. Falamos de alguém que estava perdido dentro da casa do Pai. E quantos hoje não estão perdidos dentro da casa do Pai? Quantos hoje estão com o corpo da igreja e a alma está lá junto aos porcos? O Senhor faz um convite a todos esses. O Senhor não quer salvar pessoas específicas. Ele quer salvar a todos. Tanto aqueles que estão longe, tanto aqueles que estão perdidos dentro da casa do Pai. O Senhor quer preparar um banquete, o Senhor quer se alegrar contigo. Mas é necessário reconhecer. Essa festa, essa alegria ao lado do Pai não vai vir a acontecer se nós não viermos a reconhecer. Reconhecer que erramos, reconhecer que falhamos, reconhecer que nos afastamos, reconhecer que nos perdemos. Enquanto nós não estivermos lá dispostos a colocar os joelhos no chão e dizer: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu sequer sou digno de ser chamado seu filho. Enquanto nós não reconhecermos isso, nós jamais teremos o perdão do Pai. Nós jamais nos reaproximaremos do Pai. Nós jamais teremos direito ao que o Pai dá. Nós jamais teremos direito a participar da festa que o Pai quer fazer conosco. Nós jamais teremos o direito de nos alegrar ao lado do nosso Pai. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão nessa noite. Eu gostaria que você, aí onde está, fechasse seus olhos e começasse a recapitular tudo o que já aconteceu na sua vida. Quantas pessoas você já tratou mal? Quantas vezes você se esqueceu de cumprir com os mandamentos do Senhor? Quantas vezes você pecou contra alguém ou pecou contra o Senhor?
Todas as vezes que você se fez indigno de ser chamado filho dele. E eu gostaria que você meditasse na letra do louvor que vai ser cantado. Porque independente de quantas vezes você fez isso, o Pai chega diante de você e fala: filho, tem lugar na mesa. Eu estou te esperando para o banquete, filho. Há lugar na mesa, filho. Eu só estou aguardando você. Eu só espero pela sua chegada. Meu Deus. Contra ti, do céu pequeno. Glória a Jesus. Me enchi de mim e deixei levar. Glória a Jesus. E estrago dos meus olhos muito troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim a mim, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar pra mim. Pode estar sentado. Glória a Deus.